Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta para mais um episódio sensacional do nosso podcast. Hoje, com a presença da nossa querida Amanda, da Rádio Maria, ou Maria, né? Falando latim certinho. Que hoje está completando um mês de inauguração e nos deu a honra aqui de fazer um episódio com a gente para falar sobre como está sendo essa experiência aí de um mês de Rádio Maria. Vou colocar aqui no Twitter, rapidinho, antes de dar a palavra para o nosso convidado, a nossa para vocês poderem mandar perguntas para que a gente faça aqui para a Amanda, deixar aqui também o pessoal do chat que estiver chegando também para poder fazer perguntas se quiser, para a gente, perguntas que vocês tenham, né, sobre a rádio, sobre os programas, os apresentadores, para a gente bater o nosso papo aqui. Então, é isso. Boa noite para todos. Se apresente aí então para quem não te conhece, Amanda. Porque é muito difícil alguém aqui não te conhecer. Alguns dos nossos ouvintes não te conhecer, mas, né? Fala aí, como é que você tá? Boa noite, senhor Caverna, Tião, ouvintes da Shockwave e da Marie, porque nós estamos retransmitindo também pela Marie. Bom, eu sou a Amanda. Que eu vou falar um pouquinho de mim. Sou católica, nasci numa família católica que realmente se tornou católica quando eu tinha por volta dos 6 anos. Né? Antes era aquele catolicismo de BGE, mas por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, a minha mãe voltou de fato para a igreja, né? Em uma comunidade carmelitana, Carmelita Descalça, no interior de Minas, e nos matriculou na catequese, né? E então, assim, a minha infância foi toda na igreja. Eu fui muito feliz, a minha infância foi muito feliz na igreja. Até aniversário dentro de um convento de frades eu já fiz. Caramba, sério? Sim, quando eu tinha 10 anos. Eu queria que todos os frades fossem no meu aniversário. Só que os frades, nessa cidade onde a gente mora, é o postulantado, hoje é aspirantado, né? Dos frades carmelitas descalços da província do Sudeste. Uhum. Então, aí todos os meninos que querem ser frades, né? É porque tem o seminário ali, o chamado seminário, né? É porque ele, numa ordem religiosa, porque os carmelitas são uma ordem religiosa, é um pouquinho diferente, né? Se quiser explicar, pode explicar, porque a gente é leigo. Porque as pessoas, quando a gente fala assim, o menino, o rapaz, quando ele quer ser padre, né? Sim. Ele vai fazer ali seu encontro vocacional, aquela coisa toda, e às vezes vai fazer a experiência no seminário, onde ele vai estudar, ter uma formação, e aí depois ele faz a faculdade de filosofia, depois a teologia, né? E ali o reitor do seminário, ele vai ver se essa pessoa tem vocação mesmo, sacerdotal, né? Sim. Para ele, então, poder ser ordenado. Então, assim, o sacerdote, gente, para ele se tornar padre ali, ele passa ali por um mínimo uns 10 anos de estudo, né? E no Carmelo, então hoje antes era só postulantado, mas eles decidiram dificultar um pouquinho mais, porque eles queriam realmente saber se tinha vocação mesmo, sabe? Achava que era melhor colocar mais um ano de estudo. Então colocou-se 1 ano de aspirantado. Então o menino entra, fica 1 ano lá. Sei. E aí depois de 1 ano tem uma coisa chamada capítulo, né? Que aí quem eles acham que deve passar para a próxima série, continuar, né? Ele vai ser aprovado. Quem eles acharem o superior da casa, né? O prior, ele vai ou cortar fora no capítulo, ou ele passa para frente, né? Então tem o aspirantado, o postulantado, o noviciado, e aí o noviciado, se não me engano, são 2 anos. Então só aí são 4 anos.
E aí, após concluir o noviciado, o menino ele se torna frade, né, o Isso que eu ia rapaz. perguntar, isso não é para ser padre, não, isso é só para ser membro da ordem. Também tem o seu caminho. Porque aí, ó, Entendi. olha só, ele vai se tornar frades após 2 anos de noviciado ali, e Certo. antes o postulantado e o aspirantado, né? Aí ele, quando ele se torna frade, carmelita, ele recebe seu hábito, Sim. né? E aí ele vem aqui para Belo Horizonte. Aqui, isso eu tô falando da região sudeste, da província sudeste, né? Ele é província São José. Acho que São José. Ele vem aqui para Belo Horizonte, onde ele vai morar na casa de filosofia. E aí ele vai fazer a faculdade de filosofia. Então, além da faculdade, ele tem a sua formação dentro do convento, né? E aí, dentro do convento, não importa se ele for o melhor aluno da faculdade, mas se o superior ali, né, eles vai acompanhar a vida dele toda, porque a rotina de um frade, ela é muito rigorosa. Então, assim, eles acordam bem cedo para rezar. Eu falo isso porque eu já dormi na ala de visitas em conventos dos frades carmelitas. Então, assim, de manhã cedinho tá lá o sino, tim, 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 acordando todo mundo para fazer a primeira oração, né? Que os frades carmelitas, eles rezam muito a liturgia das horas, né? São horas canônicas que a gente tem de oração. Então, eles levantam, fazem o ofício das leituras por volta das 6 da manhã, as laudes ali, né? E começam o seu dia. E aí, o estudante, ele vai para a faculdade. Se ele tá na época da faculdade, ele vai para a faculdade, voltou, ele tem as obrigações dele dentro da casa ali, né? Então, tem que, por exemplo, o noviciado, ele é num sítio, numa roça. Então, eles têm que capinar lote, sabe, colher café, é muita coisa, né? Então, fora isso, ainda tem a formação dele dentro da casa ali, os estudos deles dentro da casa, né? Todas as obrigações. Então, independente se ele for o melhor aluno, ele ainda tem que passar todo ano ali por um capítulo para saber superior dele, os superiores da casa, né? Porque cada casa, o Caverna tem em média 3 frades, que é o formador, o prior, né, o responsável geral da casa, o formador fica responsável ali pela formação, e geralmente tem mais, no mínimo 3, tem mais um que ele fica ali por conta das economias da casa, né? Sim. E ainda tem o pároco, porque cada convento tem a sua igreja, então tem o pároco também. Não necessariamente o pároco da igreja é o prior da casa. Então, em média, 3 a 4 frades ordenados ali, ordenados ou não, porque aí o que vai acontecer? Depois que ele passou pela faculdade de filosofia, aqui em Belo Horizonte também, é uma do lado da outra, a casa de filosofia e teologia, né? Se ele passou pelos capítulos, ele vai para a faculdade de teologia, mesmo processo, vai ter capítulo todo ano e tal. Depois disso, alguns são mandados para Roma. Geralmente, vamos dizer assim, os melhores são, eles escolhem 2, mais ou menos, por turma, e eles vão ser enviados para Roma para fazer 2 anos de estudo de teologia lá. Lá em Roma tem a Casa Geral do Carmelo, né? Então, alguns estudantes vão para lá, ficam 2 anos e tal. E aí, o que acontece? Formou na faculdade, e aí ele vai decidir se ele quer continuar como irmão. Ele já é frade, lembrando Sim. que ele já é frade, ele não é sacerdote. Se ele quer continuar como um irmão da ordem, ou seja, ele não vai ser ordenado, mas ele ainda vai viver a regra, o que ele não vai cumprir é papéis enquanto sacerdote, porque ele não vai receber esse sacramento, né? Sim. De ordem. Ou ele vai decidir pela ordenação dele. Isso é lógico, com a autorização dos frades, que vão ver se ele tem vocação. Isso tudo é feito um discernimento, né? Então, por volta de uns 10 anos aí de estudo, né? Sim. Se ele realmente tem vocação para o sacerdócio, aquela coisa toda. E aí, Entendi. Ele, né, vira diácono.
E aí o diaconato, às vezes dura 1 ano, às vezes 2, mais ou menos, até quando ele é ordenado sacerdote. Entendi. Né? E aí, voltando à história do meu aniversário, né, que foi aí que eu comecei, eu queria que os frades fossem pro meu aniversário e os estudantes também, né, os meninos. Só que eles vivem em regime de semiclausura. Diferente das monjas carmelitas que são enclausuradas, elas não saem, apenas uma tem autorização para sair, para poder resolver alguma coisa na rua, sabe? E só saem estritamente necessário. Os frades, eles ainda têm uma permissão maior, mas eles vivem em sistema semi-clausura. Então, quando você entra num convento carmelita, a parte de baixo, a parte do refeitório, a parte da capela que é aberta ali, nós leigos podemos entrar. Na parte de cima, onde ficam as celas, né, que são os quartos, nós não podemos entrar. Entendi. E aí, quando eu era pequena, eu até sentava na escada do convento e ficava contando piada pros meninos. Aí passavam, que é até padrinho aqui da Maria, o Frei Geraldo, ele descia a escada e falava: Amanda, eu vou te excomungar. E eu, então senta aqui pra te contar uma piada. Então, assim, eu tive uma relação muito boa com a igreja, muito feliz, sabe? Encontrei bons sacerdotes, bons frades. Sim. Né? Muito legal. Isso é uma coisa que, infelizmente, aqui, como eu moro no interior, a gente não tem, porque... tipo assim, eu fui pesquisar convento por aqui, assim, só em Nova Iguaçu, que tá a 350 quilômetros, mesmo, porque lá tem um convento de Irmãs Clarissas. Inclusive, vocês sabem onde é, o Tião e Mordecai? Tira do mudo aí, rapaz. É ali perto do Cefete. Bairro Botafogo? Ele pergunta se eu sei onde é e não deixa eu responder, não. Não, porque eu lembra que a gente passava ali, a gente via um pessoal com umas roupas, a gente uma roupa esquisita, lembra? Então, eu não sei se era uma outra coisa, mas eu acho que era esse pessoal do convento. Que indo quando você tá virando ali aquela curva para chegar no Cefete, tem uma plaquinha assim, convento, né? Uma coisa assim, não tem? É mesmo, tem mesmo. Tem um negócio desse mesmo. Então, mas então, é muito longe daqui, então esse contato mesmo com religiosos, eu só tenho com as freiras que são da igreja aqui, que tem, né, uma casa delas. Clarissas franciscanas. Franciscana. Não, mas aqui nem é Clarissa, não. Eu nem não sei de que ordem que é, mas vou até perguntar. Mas o padre da minha igreja, ele já falou que ele é da ordem terceira carmelita. Sim. A ordem terceira é porque, assim, no Carmelo existe, por exemplo, tem o Carmelo calçado, que a gente chama de calçado, que é o da antiga observância, e o reformado por Santa Teresa e Santo Padre João da Cruz, que é o Carmelo descalço, né? Então, assim, no Carmelo, tanto da antiga observância quanto do descalço, é dividido em 3. São os frades, as monjas e os leigos consagrados, né? Então, a minha mãe, por exemplo, ela é carmelita secular. E o carmelita secular é aquele que vai viver a regra do Carmelo, mesmo não vivendo em um convento, né? Não sendo religioso. Isso. Mas ele vai viver, e eles fazem, né, suas reuniões, tem formação, muito estudo, né? E aí ele faz também, assim como os frades e as monjas, eles fazem as suas promessas também. Então tem as primeiras promessas, né? Depois de um tempo que você está na ordem, porque você vai fazer um encontro vocacional também, para saber se você tem vocação para ser um carmelita secular. Depois disso, você vai ficar alguns anos ali estudando e vai fazer, se você tiver, é o mesmo processo. Se tiver vocação, vai fazer suas primeiras promessas, depois as suas promessas definitivas, né? Sim. E aí, no Carmelo Descalço, chama Ordem Carmelita Secular. Na antiga observância, é Ordem Terceira. Entendi. Né? Então ele é da antiga observância, né, no caso. Então ele deve ser, assim, ele já... Por ele ser sacerdote, ele deve, acho que antes, né? Antes de ordenar, ele deve ter participado
e feito suas promessas. Não sei, eu não tenho muito assim, conhecimento a respeito da antiga observância, né? O meu conhecimento é mais dos descalços. Entendi. Mas vamos falar da rádio em si. Conta pra gente como que foi assim, o projeto de iniciar a Rádio Marie. Com quem que você conversou? Como é que foi? Como é que surgiu a ideia? Com quem que juntou com você para fazer a rádio? Então, eu sempre gostei dessa coisa de podcast, né? Foi por isso que a gente se conheceu. Exatamente. Né? No saudoso Rede Pilados Cast. Nossa! Muito tempo, né? Muito tempo. Mav News, lembra que você colocou pra escrever no Mav News que nem sei pra onde sumiu, foi esse negócio? Nem eu. E aí, quando a Ju, ela trouxe a Shockwave, ela, né, me chamou ali pra participar, eu sempre ajudei, e ainda sou colaboradora, viu, gente? Não caiam nessas fofocaiadas de que nós brigamos. Muito pelo contrário, a Shockwave é madrinha da Maria. Então, assim, Caverna a gente conversa, né, pelo Telegram, e você sabe que a gente sempre trocou figurinhas, né? Sim, claro. Acerca de religião e tudo mais. E aí a Ju me permitia ali, na Shockwave, sempre defender a Igreja Católica, né? Explicar acerca de doutrina, do pouco que eu sei, viu, gente? Do pouquinho que eu sei. E aí eu também percebi que por conta da rede social, acho que tem muito... Não tô falando de uma pessoa específica, mas tem muita gente que tá infantilizando catolicismo, sabe? Sim, com Você vê hoje pessoal tratando o temperamento como se fosse signo, sabe? Uma bobajada. Inclusive, temos um episódio aqui no podcast que o tema é exatamente isso. O temperamento é o novo horóscopo. Não E olha que o temperamento é uma coisa tão bacana, que é uma coisa pra ajudar. Gente, quem quer saber sobre temperamento, eu só indico o curso do Padre Paulo Ricardo, tá? Que é um cara que trata de assunto sério e não fica usando o temperamento como muleta. Ah, eu sou grossa porque eu sou colérica. Exatamente. Né? E outras coisas também. O Caverna sabe que eu tenho aversão a certos gurus que usam o catolicismo para se promover. Não tenho medo nenhum de falar isso. Eu brinco, eu e a Ju, a gente prefere ser pobre, mas ser livre do que ser encolerada e rica, né? Então, a gente nunca quis fama e nem ter a profissão católico, sabe? Sim. Qual que é a sua profissão? Eu sou católico. Não, gente, eu, Amanda, sou designer, radialista agora, com uma rádio católica, mas a minha profissão não é o catolicismo. Eu sou católica e levo o catolicismo na minha profissão, porque, acima de tudo, eu sou católica e não posso, né, apartar disso em nada na minha vida. A gente conversa aqui exatamente isso, que eu sei que se eu tivesse, como é que fala? Rezado uma cartilha certinha, do jeitinho que alguns conhecidos meus próximos até fizeram bonitinho, eu ia estar, tipo assim, bem mais em destaque e tal do que esses meus amigos hoje estão. E a gente não consegue. Entendeu? Eu falo, a gente fica numa situação de que nenhum clubinho, a gente não é inserido em nenhum clubinho exatamente por isso. Porque a gente, cara, não dá. Nós somos do clubinho dos que não tem clube. Exatamente. E é um clubinho pequeno e pobre, esse que é o problema. Se tivesse dinheiro, tava bom. Que nada, é um clubinho muito grande. Pobre, mas é muito grande. É verdade. É pobre, mas é verdade. Sabe? E aí, o que aconteceu? Eu sempre quis, e a Ju sempre me incentivou. Amanda, faz uma rádio. Né? A Ju é uma pessoa extremamente caridosa, bondosa, solidária. Né? Sempre me deu espaços. E quando eu falei, eu tenho vontade também de abrir um espaço pra gente falar de catolicismo sem frescura, sem censura e falar de temas que ninguém aborda. Sim. Sabe? E ela, e a rádio, não sei o que, ela sempre me ajudou muito nisso. E aí também, ano passado,
a gente fez um grupinho, o pessoal do Twitter mesmo, os amigos, um grupo no Discord que a gente entrava para bater papo, para jogar, sabe? E aí tinha um amigo nosso nesse grupo, o Paulo, é ele quem conduz as novenas na Maria, um beijo, Paulo. Ele criou uma call extra chamada Igreja. E aí ele ia lá rezar o terço, fazer suas leituras da Bíblia, e ele ia sozinho. E aí a gente ficou umas 2 semanas, toda vez a gente entrava lá pra jogar, e o Paulo, gente, agora eu vou rezar. E aí ele saía. E aí deu 2 semanas, até o Chip conta muito isso, até que a gente criou vergonha na cara, foi todo mundo rezar com ele. E rolava até um ecumenismo lá, porque não era a maioria católica, mas tinha muito protestante que ia também, e ouvia a gente rezar o terço, sabe? Olha. E depois e aí a gente fez um roteiro de leitura. Então, olha só, a gente rezava o terço. Antes de rezar o terço, a gente lia um trecho do Catecismo de São Pio X. Depois que acabou o Catecismo de São Pio X, começamos a ler Imitação de Cristo. Aí tinha o terço. Depois do terço, tinha leitura da Bíblia, que eram 3 leituras. Depois da leitura da Bíblia, que a gente seguia num planner, né? Sim. E aí a gente fazia a liturgia do dia. Então, primeira leitura, Salmo e Evangelho. E aí depois disso ainda tinha os drops do Chip sobre o santo do dia. Então a gente ficava ali em cal por volta de 4 horas. Nossa. E aí a gente falou assim, e eu olhava aquilo, eu falei, cara, isso é tão bom, a gente conversa assim sobre a religião e tira dúvida um do outro, sabe? E discute alguns temas, e isso aqui é tão legal. E aí eu falei, gente, e aí aquele desejo de fazer uma rádio católica reacendeu, né? Que eu falei, eu quero isso que eu tô tendo com os meus amigos, com todo mundo. E que a gente possa explorar mais assuntos e tal. E aí eu falei com a Ju, e a Ju, vai lá, você vai fazer isso, você tem que comprar isso, você tem que pegar isso, você tem que baixar isso. Me deu uma aula ali e falou, vai. Show de bola. E estamos aí. Pô, muito bom, cara, muito bom. E assim, me tira uma dúvida então, como é que é assim, ter uma rádio, ter uma web rádio? Como é que é assim, você tem que tipo assim, arranjar, como é que fala? Conteúdo 24 horas? Ou você define de tanto a tantas horas? Então, isso foi uma preocupação muito grande que eu tive. Bom, primeiro, a questão de ter uma web rádio, eu brinco. É claro, gente, que isso não tem comparação, mas é uma questão de ter um filho recém-nascido, que toda hora você tem que verificar se tá respirando, sabe? Meu Deus, tá tocando? Então, quando a gente montou, quando eu tive a ideia de fazer a rádio, eu já estava com a ideia de abrir uma outra empresa, que é a Maria Produções, que vai sair ano que vem, se Deus quiser, que era para trabalhar com criação de conteúdo, mas não na parte de produção. Vamos lá, você, Caverna, quer lançar um curso, só que você não tem noção de edição, você não sabe em qual plataforma colocar, você não sabe como fazer essa divulgação. Você só ia se preocupar com o mais pesado, que é estudar e dar a aula. Boa. A gente ia editar o seu curso, editar o som, né? Fazer aquela edição audiovisual, montar a plataformazinha, correr atrás disso, fazer as artes de divulgação, aquela coisa toda e tal para vocês. Muito bom. Né? Que é uma coisa que eu já faço aqui, aqueles drops da Shockwave, eu fazia muito, fiz pro Code Hack, pro Apoio Coletivo, a gente já fazia. Eu e o meu parceiro, o Junão, que é o editor, ele é músico e ele é o editor da Maria. Então a gente já tinha esse plano, porque a gente já fazia alguns serviços, né? Sim. E aí... quando lançar esse Maria Produtos? Produções. Eu então já quero colocar o meu curso aí, porque eu tô exatamente nesse perfil. Eu não sei, não é que eu não sei, até sei, mas cara, eu não tô tempo. Você gasta muito você falou, tempo que você poderia dedicar... montando a aula, pô. Exato. Não, vamos conversar assim. Então, assim... E eu coloco meu currículo. Show. Não, realmente, cara, porque o Mordecai, ele é ilustrador, formado em Cambridge. Você sabia? Nossa, eu tenho tantas coisas pra fazer. Depois a gente vai conversar sobre isso aí. Os projetos. Mas aí, então...
Rapidinho, desculpa. Só acabar de fazer a propaganda do meu irmão. Ele é ilustrador. Não é, pô, porque é importante. Ele é ilustrador e animador. Se bem que agora você tá sem material, né, cara? Agora eu tô desempregado. Putz, é porque o material dele... Cara, só contar a história triste. Depois eu vou, nessa hora aqui no podcast, 25, eu vou botar uma musiquinha triste. Botar uma musiquinha do Cara, porque, meu Deus. O meu irmão veio... Ele tava morando na Inglaterra estudando lá. Ele veio passar aqui umas férias. Sabe quando? Em dezembro de 2019. Não, eu vim passar férias, não. Eu vim pra renovar o visto. Pra renovar o visto. Porque eu tava em dezembro eu tava tirando o visto de... Eu vim pra tirar o visto de trabalho, que eu tava com um trabalho lá. Porra, exatamente. E aí, cara, ele foi em dezembro... na Inglaterra, né? Dezembro de 2019. E não pôde voltar mais até hoje por causa do Covid. A minha prima, que ela mora tantos, não sei, 20 e tantos, 30 e tantos anos na Inglaterra, veio também passar férias e acho que início de 2020, não lembro, e só foi embora, tipo, mês passado. Pois é, e aí tá difícil pra ele ir, porque, né, agora tem que ir pra pegar os materiais dele, né? E é caro, porque agora você tem que ficar de quarentena num hotel, que você tem que pagar não sei quantos dólares. São 1.000 libras por 10 dias. Ela ficou aqui juntando dinheiro pra poder pagar o hotel. Cara, sinistro. Mas... fala. É isso aí. Não, rapidinho. Eu ia falar que eu acabei vindo com um mês de mala e só roupa, né? Um mês de roupa. O resto ficou tudo lá. E... Já jogaram fora ou não? O negócio, não, o pessoal que eu tava morando lá guardou pra mim. E quando o negócio pior que foi quando eu consegui o visto, eu já tinha bucado a passagem pro dia 24 de maio. E eles cancelaram todos os voos no dia 23. Nossa! Pra piorar, cara. Pra coroar. Pra coroar, bate na trave desse jeito. Mas continue, mano. Pode falar isso. Não, então. E aí a gente já queria abrir a Maria Produções, porque a gente já fazia uns trabalhos, mas não enquanto empresa, sabe? Uma coisa muito... deposita aqui um valor na minha conta, eu faço pra você. Porque eu, com a pandemia, também perdi todos os meus clientes. O Junão, músico, não podia fazer show, trabalhar, ele é baterista. Tá voltando agora. E a gente fazia esses serviços, né? E a gente já queria. Nós, católicos, né? Devotos de Nossa Senhora, colocamos tudo sempre na mão dela. Totus tu, Maria. Então, nesse desejo que a gente tinha também de compartilhar tudo aquilo que a gente tinha no nosso grupo, de falar do catolicismo com um jeito sério, de trazer pessoas que não estão na panelinha católica, né? Mas que são pessoas excelentes, que têm um conteúdo maravilhoso, nós decidimos abrir a Marie. Isso foi de dezembro do ano passado, né? E aí, quando a gente resolveu fazer, eu fico responsável pelo conteúdo, a primeira coisa que eu fui atrás é mendigar. Cheguei na cara e na coragem com meus amigos e falei, olha, eu quero fazer isso, isso, isso e isso, eu quero você para falar desse assunto, o nome do programa é tal, topa? É desse jeito. Aí a pessoa, topo. Graças a Deus nós topamos, encontramos com pessoas excelentes, né? Então tem gente do Maranhão, de Goiás, de São Paulo, de tudo quanto é lugar, ajudando a gente aí com produção de conteúdo, porque a gente queria selecionar bons conteúdos, fazer um resgate também da doutrina católica, da verdadeira doutrina católica, e propagar os tesouros da Santa Igreja, que são muitos, né? E são maravilhosos. E eu também queria dividir com todo mundo aquilo que eu estava aprendendo, aquilo que eu estava estudando. Então, assim, abre aspas, slogan da Marie é propagando os tesouros da Santa Igreja Católica, mas existe um outro que é vamos crescer juntos. Mas não só no estudo, porque outra coisa que eu vejo muito na rede social, principalmente a galerinha do Twitter, é que existe, meninos, uma coisa chamada cristianismo teórico.
O cara sabe todas as bulas papais, sabe todos os livros, decorou até a Suma Teológica, mas ele não vive aquilo. Exatamente. Ele não coloca em prática aquilo. E também uma coisinha, assim, um falso catolicismo, essa coisa, assim, de não entender o que é o católico, o que o católico deve ser. Não sei se você lembra de uma vez que a gente até conversou sobre isso, que um menininho lá, um molequinho de um web templáriozinho, colocou no Twitter assim: se eu vir algum católico interagindo positivamente com um protestante, eu vou bloquear. Aí eu falei assim: meu filho, você tira da sua bio aí que você é católico, aliás, você pode parar de se considerar cristão. Pois é. Porque imagina Cristo chegando aqui falando, não vou conversar com vocês são todos pecadores. Pois é. Não, é a galera que eu participo de alguns grupos católicos também, que eu vejo muito isso. É o pessoal que ainda tá no Concílio de Trento, entendeu? Ele acha que tá tendo que... o pessoal acha, que eu falo? O pessoal acha que eles têm o dever de combater pessoas como Martinho Lutero, como João Calvino, e o pessoal, cara, a sua prima, que vai na igreja evangélica, ela não faz a mínima noção do que esses caras falavam. Eu entendo hoje, até quando você explica para um protestante a história de Lutero, ninguém vai defender o Lutero. Nenhum protestante, de fato. Cara, eu já vi vídeo do Iago Martins falando que ele realmente não considera o Lutero um cara defensável. Porque, cara, não dá mesmo. Agora, o cara que tá hoje na inocência lá, ele realmente não faz ideia. O que você tem que fazer, como você falou, é apresentar o tesouro da tradição católica para ele ver: nossa, mas eu nunca ia imaginar que isso aí era catolicismo. Que é aquilo que o Fulton Sheen, ele falava isso acerca dos Estados Unidos, mas a gente se estende isso acerca do mundo, né? Que não existe 100 pessoas que odeiam a Igreja Católica, mas existem milhares que odeiam aquilo que eles acham que é a Igreja Católica. Exatamente. Né? Então, assim, é aquela questão, o Concílio de Trento é maravilhoso, né? Assim, devemos louvar sempre ali. O problema é que as pessoas não entendem o que é a função deles. O católico, ele deve ser tolerante às pessoas e não às ideias. O diabo mora nas ideias, né? Então, você, enquanto católico, você pode, sim, conversar com um protestante. Você não pode dialogar amigavelmente com o protestantismo. Então, isso tem uma diferença. Sim. Né? Então, assim, eu posso ter amigo. E sabe o que é o mais engraçado? Porque, assim, vários amigos protestantes ajudaram financeiramente a Maria. Por que eles fazem isso? Porque nós estamos aqui, gente, nós nos colocamos como instrumentos do Espírito Santo. Seja feita a vontade de Deus. A gente tem que parar com essa coisa de achar que a gente converte alguém. Ninguém converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Você pode ser um meio do qual ele se utiliza, né? Sim. Então, assim, se você se fecha para o diálogo com essas pessoas totalmente, você perde uma coisa da qual Jesus veio falar, que é caridade. Sim, entendeu? Então, você se fecha. Como que você quer converter alguém se você não conversa com essa pessoa? Exatamente. O que é que ele fala, né? Como virão ensinar quem prega, né? Exato. Então, assim, eu, por exemplo, tenho um querido amigo meu, Evandro Pontes, que me coloquei ali à disposição, mandava, enlotava ele de coisa, principalmente Santo Ambrósio, que ele gosta muito. Ele se converteu, graças a Deus. Só que, acima de tudo, além de ficar discutindo com ele, o que eu fazia? Eu rezava. Exatamente. Gente, eu fiz tanta novena. Eu faço novena pra todo mundo, tá? Todo mundo. Eu faço novena e coloco lá os papilinhos debaixo de São José. São José, esse amigo meu tá precisando disso aqui, São José. Se for da vontade de Deus, auxilia nós aí. Fechou? É assim que eu faço. E bota lá embaixo dele. Como boa carmelita, né? Assim como Santa Teresa também recorria a São José. Então, quando você se permite este tipo de diálogo, né? Sim. Você consegue fazer muita coisa bacana. Você consegue. Vários amigos meus que falam: graças a você eu me converti. Eu falei: graças a mim não, graças a Deus. Eu só ajudei aí, me coloquei à disposição, né?
Então a gente sempre conversa, tira dúvida, né? Sim. Troca figurinha, isso é uma coisa que eu faço muito com você, né? A gente troca aí as nossas figurinhas sobre santos, sobre... enfim. E aí, quando a gente foi selecionar o conteúdo da Marie, eu falei, a gente precisa ter o quê? Muita oração. Então, a gente preparou na nossa grade muitos momentos. A gente faz 3 horas canônicas, né? 2 horários de terço, ângelos. E ao longo da programação, a gente separou conteúdos que não são infantilizados, sabe? Que não ficam numa bobajada, tratando o santo, tipo assim, ai, que bonitinho, São Francisco e os bichinhos, nha, nha, nha. Eu tenho pavor disso. Eu falei, gente, São Francisco não é Luísa Mel. Cruz credo. Não, e o São Francisco, ele é um dos principais alvos desse tipo de infantilização, justamente pelo fato dele, né, ter a coisa com natureza, com os animais. Enfim. É porque houve muito, assim, gente, isso é fato, tá? A renovação carismática católica é um movimento protestantizado dentro da Igreja Católica, então se perdeu muito o sentido do catolicismo ali em algumas comunidades, na igreja como um todo. Não vamos aqui discutir concílios e nem nada disso, né? Mas que virou assim, o povo começou a ter medo de ir pro inferno. Os padres pararam de falar do inferno, e Jesus falou muito mais do inferno do que do céu, né? Então, assim, rola essa infantilização, e aí essas músicas que não edificam. Às vezes você vai numa igreja hoje, a bateria estourando, você não escuta nada que tá falando, a acústica péssima, aquela coisa, né? E enfim, nós falamos, vamos separar um conteúdo de qualidade e outra, vamos falar de assuntos de forma séria, sem querer ter uma venda embutida atrás, sabe? Se eu tô falando sobre a modéstia, logo em seguida eu não vou te passar o desconto, meu cupom de desconto de 15% daquela loja de saias caríssima. Né? Então, assim, nós resolvemos separar aí uma programação. E aí outra coisa que eu me preocupava muito também era com essa questão, assim, o povo hoje fica colocando muita solução dos problemas, a salvação em político, em humano, assim, e nós sabemos onde está a salvação, né? Então, fica muito presa nessa coisa de esquerda, direita, cima, baixo, diagonal e tal. Eu falei, gente, parar de falar de política, começar a preocupar com a nossa alma, que às vezes o povo tá tão preocupado no que acontece em Brasília, mas ele não sabe se o vizinho dele tá passando fome. Exatamente. E você pode se santificar com tão pouco, mas você tá se corrompendo por causa de uma coisa que tá longe da sua alçada. Você fica perdendo tempo se preocupando com coisas que você não tem como resolver, enquanto você tem um irmão te pedir dinheiro, te pedindo ajuda do seu lado, e você não resolve. Aí você, né, você deixa de tomar o benefício que está do seu lado e fica inventando que você vai resolver um problema que você tá impossível de resolver com textinho, com, né, com coisas que não, e aí começa a criar essa coisa assim, essa coisa capitalista. Gente, a Igreja Católica, ela não defende esse capitalismo monopolista que a gente vive, nem o socialismo, né? Então, assim, os comunistas, eles perverteram muito, e os liberais, né? Começa por eles, o sentido da caridade. Então, hoje eu vejo pessoas que se dizem cristãs falando assim, eu não dou esmola não, porque eu não sei se vai gastar com isso, com aquilo outro. Se ele quiser lavar a calçada lá de casa, eu dou um prato de comida. Eu falei, mas isso não é caridade. Isso é troca de serviço. Contratação de serviço. Não é? Então se perdeu muito a questão. Gente, caridade, você não tem que fazer análise da caridade. Se te pediu, você tem condição, você dá. Por que você está fazendo isso? Por amor a Deus. Entendeu? É por Deus que você está fazendo aquilo ali. Exatamente. A partir do momento que você deu 50 centavos para o mendigo, o dinheiro já não é seu. Então o que ele faz com aquilo ali é outra coisa. Mas aí o cara vai gastar com droga, não sei o que, não sei o que. Eu falei, existem várias associações da Igreja Católica, instituições pastorais que ajudam. Leva esse cara pra lá. Você já parou pra conversar com uma pessoa? Você já sentiu fome e alguém veio tentar conversar com você? Você não presta atenção em nada que essa pessoa tá falando. Então, antes de você falar de Deus, você tem que suprir a necessidade daquele cara, né? Não tem como você converter ninguém que tá miserável,
cara não tem, sabe, dignidade Não é. alguma. Então você tem que tentar restaurar a dignidade desse cara. Exatamente. Até porque tem uma história de um. Eu não sei qual um santo, não sei se são domingos. É a história de um santo que o professor Luiz Gonzaga conta naquela aula que é o pão. E ele conta que ele estava andando com os irmãos dele frades. E aí, lá na curva ali, né, no caminho assim, apareceu o bebum da cidade. Todo mundo sabia que era o bêbado, né, aquele cara que todo bairro tem. E ele estava andando normal. Quando ele viu os irmãos, aí ele começou a fazer. Botou a mão na. Tipo, como se estivesse. Né? Ai meu Deus, eu sofrendo, mancando, aquela coisa. E o São Domingos, não sei se era São Domingos, mas o cara lá da história, o santo, ele não viu esse cara. Ele não viu o cara chegando, ele só viu. Quando ele olhou, ele viu o cara só, né, fazendo aquele teatro de dor dele. Aí ele foi perguntar: ô irmão, o que você está precisando? Aí ele contou toda a história né, aquela história de bêbado, né? Ah não, porque meu não sei o que, minha filha quebrou a perna e eu não sei o que lá, mas contou uma história triste. Que você tem um dinheiro para me ajudar? E aí ele falou assim: olha. E isso, os outros frades dele, tudo tava rindo dele porque percebeu que ele não viu o cara fazendo o teatro. E aí ele falou assim: olha, eu não tenho dinheiro porque na minha ordem a gente não pode carregar dinheiro, mas eu tenho essa capa aqui, você pode vender e você vai arranjar alguma coisa com ela. O cara pegou a capa dele, foi na frente deles, entrou no bar e saiu com 2 garrafas de vinho. E foi pra casa. E os outros falaram assim: poxa, cara, você é bobo, rapaz. Olha só, ele acabou na sua frente aqui. Você não viu que ele ia pegar o dinheiro pra comprar bebida? E o cara responde assim: olha, eu achei que era muito provável que ele fosse pegar aquilo ali e trocar em bebida. Mas eu preferi perder a minha capa do que perder a minha caridade, do que perder a caridade. Exatamente. E é isso que tá faltando no povo. Só fica pensando demais. Pensando, será que ele vai usar droga? Será que... Cara, não pensa. Só dá lá e pronto. Não, aquela questão, se você tem condição... Sim, você tem a condição, você vai estender seu braço sim, porque está no Evangelho. Toda vez que alimentastes, que vestistes, que visitastes um preso a mim que visitastes. Então você está fazendo isso não pelo outro, você está fazendo aquilo por Deus e em consequência, por amor a Deus, você ama o outro. São os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Sim. E às vezes a gente não para pensar, Caverna, das necessidades que nós passamos também, que se não fosse pela ajuda dos outros. Quantas vezes, por exemplo, às vezes, sei lá, estudante passa muito por isso, não tem o dinheiro da passagem, pede o trocador, deixa eu passar, o cara deixa. Isso é uma caridade dele também ali, assim. Com certeza. Sabe? Então, assim, a gente esquece do que foi feito por nós. E é aquela coisa, olha, Jesus fala no Sermão da Montanha: com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Quando você pega e você deixa de dar uma ajuda para um mendigo, porque, mas será que ele vai... Cara, você tá até certo no seu julgamento dele, muito provavelmente. Só que é o seguinte, você viver dessa forma, olha, Deus já disse, ele vai julgar você com esse mesmo rigor. Então assim, se isso eu sei que é verdade, e cara, você não precisa ser católico para acreditar nisso. O Novo Testamento é igual para os dois, tanto para o protestante quanto para o evangelho, para o católico. Então, se ele disse isso lá e você acredita que ele é Deus e que ele vai cumprir o que ele falou, então, filho, é melhor você afrouxar um pouco o seu critério de julgamento para que ele afrouxe também. Até porque Deus não vai te perguntar pelos pecados dos outros, tá? Exatamente, Tipo assim, e aquela... Você sabia que aquele dinheiro que você deu pro rapaz, ele comprou um crack? Não, aí é com ele, entendeu? Aqui, as minhas filhas têm isso. As minhas filhas aqui ficam assim: pai, eu vou falar pro padre que a minha irmã fez isso. Assim, olha só, você vai pro padre confessar os seus pecados, não o pecado da sua irmã, não. Exato. Essa crise do que a pessoa vai comprar com o dinheiro que você deu é muito mais... eu acho que não é ganância a palavra, mas é tipo assim... pô, eu tô dando dinheiro pra ele ainda por cima e vai fazer merda com dinheiro? Não.
É materialismo, o nome é disso materialismo, é a perda do sentido da fraternidade, né? Perdeu-se muito esse senso de fraternidade, de comunidade. Então, o liberalismo torna todo mundo muito individualista e coletivista, enquanto ele próprio financia o comunismo, né? Mas, então, o comunismo ele perverteu esse sentido de comunidade. O evangelho, uma fala muito feliz do Papa Francisco, que ele falou que o comunismo ele sequestrou a pauta, que é uma pauta católica, porque o evangelho ele foi feito para os pobres. Sim, verdade, né? Exatamente. Isso é verdade. Então ele falou, ele foi muito feliz nessa entrevista que ele deu, não lembro quando, mas tem um tempo em que ele fala. E é isso. Então você perde essa noção de você dar o seu, daquilo que você tem. E você já fica, mas eu já pago imposto, que isso, que aquilo, que não sei o que, aquela confusão. É aquele negócio, assim, rapaz, olha só, é igual essas respostinhas, é assim, eu sempre falo assim, não, beleza, cara, quando você estiver na frente dele, você fala isso pra ele. Aí vamos ver, se ele falar, não, tudo bem, pra você é uma exceção, eu não vou reclamar. Agora, eu acho que ele não vai abrir, não. Tem aquele filme também que mostra bem isso também, o Alto da Compadecida, quando Jesus tá lá no vestido de mendigo, né? E pede lá o bolo, o João Grilo fica meio assim, e no final dá aquele teste, né, que Jesus faz, isso é bem, bem verdade. E tem até a história de uma santa, uma beata, não lembro, eu esqueci o nome dela, em que certa vez ela estava limpando as feridas de um doente e a perna dele estava cheia de pus, então ela mergulhava o paninho no balde. É Santa Catarina de Siena? Catarina de Siena, sempre que essa história me marcou profundamente. Isso. Conta que vocês vão entender porque me marcou. E aí ela limpava o pus, a ferida, mergulhava o paninho na água e aí uma hora ela começou a sentir nojo. E aí na hora que ela começou a sentir nojo, de repente bateu nela ali, que quem estava ali era Jesus. Jesus estava presente ali naquele doente. E aí o que ela fez? Para se redimir desse pecado, se penitenciar do pecado, ela tomou água. Bebeu, cara. Tomou água suja de pus do cara. Sim. Não, cara, eu lembro aonde eu tava. Não, exatamente. Eu lembro onde eu tava quando eu vi essa história. Eu tava indo. Eu tinha levado minha esposa pra passar um tempo na casa dos pais dela. Eu tava indo lá. Eu tava chegando em Sabará. Aí eu ouvi, eu lembro que sabe quando você se desliga assim? Eu acho que eu quase bati, porque, cara, eu falei assim, não, ela não fez isso. E aí aquele negócio, assim, cara, não tem como você olhar pra um cara desse e falar assim, não, é um pecador como nós. Não, não é não. Eu sou muito mais pecador que ele. Eu acho engraçado isso, que minha tia, tem uma tia, ela tem 87 anos. Ela é uma figura. Aí eu lembro direitinho, a gente foi à missa e o evangelho era sobre, né, o que a direita dá, a esquerda não precisa ver. A mão direita dá. E aí eu não lembro o que eu tava precisando, e eu tava lá na casa dela, precisando de dinheiro pra pagar alguma coisa, não lembro o que era. Ela pegou, escondeu a mão esquerda, pegou a direita e me deu e falou, o que a direita dá, a esquerda não precisa ver. Ela era uma piada. E aí, assim, a gente quis montar esse conteúdo justamente para falar, principalmente conversar com os jovens também, conversar com aquele católico que às vezes não sabe nem os dogmas da fé, sabe? Então a gente preparou um conteúdo bacana, falando de temas como, por exemplo, a gente tem um programa chama Escolha Seu Deus, com o Murilo Rezende, que é doutor em economia, doutorando, não sei. E aí ele fala muito sobre a questão da usura, né? Que a gente fala tanto dos problemas do mundo, mas a gente não fala da raiz dos problemas, né? Então não adianta nada a gente falar da modernidade e não saber o que causou, não adianta nada a gente falar de tudo que acontece, não falar sobre o sistema financeiro, por exemplo, né? E essa falar praga. E falar dos problemas do capitalismo também. Porque uma coisa que me chamou muita atenção no Chesterton é essa pegada, porque quem lê, tem frase do Chesterton que se eu botar no Twitter e botar Lenin, o pessoal vai achar que é verdade. Entendeu? Das críticas, eu não tô falando assim, não tô falando que o Chesterton era capitalista,
Mas Não, o tamanho ele é da crítica católico. que ele faz aos capitalistas, que é a coisa que me falou assim, caramba, sabe, quando você... Mas é Sim. verdade, porque a visão católica que ele defende, ainda mais se você procurar alguns outros documentos como o A Rerum Novarum. você vai ver que ele tá calcado na razão, para variar, né? Sim, sim. Então, assim, a gente tem que entender a questão, por exemplo, o povo se espanta, por exemplo, a questão do conceito de propriedade privada não ser assim, o Papa é comunista, porque ele falou que a propriedade privada, nem lembro o que falou na época, mas, gente, é claro que a igreja não defende. Se a igreja defende que você pode fazer qualquer coisa que você quiser com sua propriedade privada, você não pode falar nada de clínica abortista, a propriedade é dela. Pois é, exatamente. Né? Então, assim, certos limites ali, né? E essa questão toda do mundo atual, o grande problema aí se chama usura, né? Só que para a gente poder falar sobre isso, a gente tem que fazer um resgate histórico. O que eu percebo muito na internet é o pessoal querendo colocar a culpa toda no Concílio do Vaticano II e achar que os problemas do mundo só surgiram após o concílio. Não, o Concílio do Vaticano II é consequência, né? Ele não é causa. Então, por exemplo, nesse programa Escolha Seu Deus, a gente faz um resgate histórico, acima de tudo, volta lá atrás, no mínimo ali na Renascença, e para explicar, por exemplo, o que aconteceu, porque muita gente culpa o Lutero, mas o Lutero ali, ele foi um fantoche. Tiveram personagens por trás, muitas vezes personagens ditos católicos ali, sabe? Sim, então, sim. O problema da usura, que hoje a gente atribui a um certo grupo aí, que eu não posso falar, que senão a live cai, mas a gente tem que prestar atenção que tiveram usurários católicos antes. Então, os médios, por exemplo, né? Então, a gente trata desse o Santo assunto... Antônio de Pádua mesmo lutava contra os usurários lá. E hoje, o que o povo faz? Enfia o homem no bolo e vira de cabeça para baixo para poder casar. Pois é, cara. Coitado. Cara, só um parênteses. Isso vai dica pra você que tá ouvindo, se você não conhece. Conheça a história, tenta procurar o máximo possível de informações de história sobre Santo Antônio de Pádua. Você vai ver que essa fama de casamenteiro que dão pra ele é a coisa assim, é uma injustiça, cara, porque o cara era demais. Ele era um dos grandes combatentes da usura, dos usurários. O famoso discurso dele no sermão dele no enterro do rico, né? Então, tem muita coisa bacana. Então, assim, por exemplo, essa questão de abusos litúrgicos é uma coisa que, se você, por exemplo, lê um livro chamado Catolicismo no Brasil, do padre Júlio Maria, não é o Lombardi, mas é outro. Então, ele fala lá... Gente, o livro foi escrito, a primeira edição desse livro é de 1900, e lá ele já estava falando de abusos litúrgicos, na chamada... missa que hoje a gente conhece como tridentina, né? Então, sim. Existem problemas que o pessoal aponta como a causa dos problemas é tal época, e não é, né? Então, assim, se hoje a gente vive o que vive hoje, é muito por fraqueza da geração passada e outras tantas gerações, né? Enfim. E aí, graças a Deus, Caverna e Tião, nós colocamos tudo nas mãos de Maria e pedimos o auxílio de São José. Porque nós somos pobres, né? Não tem dinheiro pra pagar nada, nós estamos cheios de conta. Então, assim, era gente doando microfone, doando uma peça para computador, doando um livro, doando alguma outra coisa, comprando nossa rifa, que nós vamos fazer mais ano que vem, porque nós temos conta para pagar. Mas doando conteúdo. E eu cheguei na cara e na coragem e falei com as pessoas que eu admirava, que eu achava que tinha algo a acrescentar. Algumas conhecidas, como o padre Paulo Ricardo, que sua equipe cedeu a retransmissão de muito conteúdo dele. Legal. Na rádio. Como o Maurício, do Observatório Católico, né, que é um cara fantástico e ajuda muito a gente em questão de divulgação. O Yuri, do Esquete, eu sei que ele já veio aqui, que é um menino, assim, eu não vou falar, mas adoro, porque outro dia eu falei que eu adorava um canal, o povo tá me chamando de idólatra. O povo é louco. Para, bobeira, pode falar que adora ele. Eu adoro o Esquete, ele ajudou a gente demais, divulgou e cedeu conteúdo, e tá sempre divulgando. O Arthur, do Iniciativa Condor, cheguei, Arthur, posso pegar seus áudios rezando em latim? Pode.
vem conversar comigo, vou. Divulga aí pra mim, divulga. Então, assim, o pessoal ajudou muito, né? Muito mesmo. E aí eu reuni esses amigos que eu sabia que tinham muita coisa a acrescentar. E pelos seus perfis, né? Brincam muito comigo que fala que o meu talento é caçar talentos. Então, assim, eu tinha várias pessoas que eu acompanhava nas redes sociais, sabiam que eram pessoas que deveriam ser ouvidas em determinados assuntos, que elas fariam um bom trabalho, né? E juntamos isso tudo, organizamos e assim nasceu a Marie. Muito bom. E assim, já te dando aqui uma que você tá falando de indicação, rapaz, tem algumas indicações para te dar, porque eu tô ouvindo um podcast do Gustavo Abadi, você conhece, né? Que chama O Estado da Igreja. E ele convida alguns amigos dele para falar, e cara, é muito bom mesmo. Eu já ouvi 2 que, se você puder, né, entrar em contato para chamar, assim, acho que seriam até para fazer talvez um podcast vocês, eu chamo, né? todo mundo, eu falo, gente, vem, espaço tem, se você assim, tem um material de qualidade, né? As portas estão abertas. São 3 caras, um que chama Pedro Eric, que é da área de relações internacionais e tal, e o cara, pô, sabe, ele tem um blog que chama Thyself, O Lord, que ele fala sobre, assim, é um blog muito bom. Tem um cara que chama Diácono Renato Afonso, que era de um grupo que chama, eu vi hoje isso, Toca de Assis, e aí agora tem um lugar de acolhimento de pessoas de morador de rua dele próprio, que chama, acho que é Fundação São Pio, Casa São Pio, uma coisa assim. E um outro que chama Arthur Jordan. Eu quero chamar esses caras pro nosso podcast também, mas já fica indicação pra você também. Porque, ó, os caras muito bacana mesmo. E assim, a gente que trabalha com conteúdo e não é... Gente, o que eu falo aqui não é ressentimento, é verdade, né? O Caverna sabe muito disso. A gente não se vende e não se... Perdão a palavra aí que eu vou falar, se prostitui por contrato, por fama. A gente só conta com o nosso trabalho, que é muito bem feito, assim, é muito amor que a gente coloca nisso, né? Eu trabalho, eu acho que eu durmo 5 horas por dia, olha lá. Porque eu já durmo e no meu sonho eu fico assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Meu Deus, a rádio tá funcionando. Na primeira semana de rádio eu não dormia, porque eu ficava toda hora acordando para ver se a rádio estava funcionando. A gente conta, é o real espírito ali do catolicismo, da caridade, da fraternidade, é um ajudando o outro, sabe? Por realmente acreditar no projeto, porque dinheiro nós não temos, só temos conta, né? Então, assim, o que a gente conta é muito com a caridade das pessoas mesmo, e nós vamos trazer vários novos conteúdos aí nos próximos meses. Queremos produzir outras coisas que, por enquanto, a falta de dinheiro, não me considero uma pessoa materialista, gente, mas é porque todo mundo tem conta para pagar, tem boca para alimentar. Então, assim, essas pessoas que estão ali com a gente hoje, os colaboradores, são pessoas... Por exemplo, existem colaboradores nossos que têm programa e ainda ajudam financeiramente. Então, a pessoa, ela doa o seu tempo, o seu conhecimento e dinheiro. Então, ali, ela tá meio que, abre aspas, pagando para trabalhar, mas ela não considera aquilo um trabalho no sentido material, né? Ela considera isso um apostolado. E, graças a Deus, nós encontramos pessoas muito boas, pessoas que realmente se oferecem para ajudar. A Bárbara Babs, que eu sei que está nos ouvindo. Um beijo, Babs, que sempre ajuda a gente ali no Instagram. Porque é muita coisa, né? Então, a gente tem que administrar, assim, não é um programa... Porque as pessoas, às vezes, têm uma visão de que a gente só trabalha na hora que estamos ao ar ali naquele determinado programa. Que não tem, né? Que vocês, por exemplo, não estudam para trazer um conteúdo para cá. E existe muito estudo, compra de material, dedicação, né? Dor de cabeça para poder trazer esse conteúdo, muitas vezes mastigado, né?
para a pessoa. E o que a gente faz, a gente sempre orienta na Marie gente, isso aqui é a portinha de entrada, corram atrás. Sim, claro. Né? Então, por exemplo, o Murilo ele dá 2 horas de aula, verdadeiras aulas, mas tem lá no nosso site a bibliografia que ele disponibiliza. E ele fala, não parem por aqui. Se vocês querem realmente estudar sobre o tema, tá aí, ó, os livros que eu indico, sabe? E a nossa intenção ali é crescer juntos, né? Todo mundo crescer, tanto no estudo, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas principalmente na oração, né? Então, sim. Que falta muito. Com certeza, falta, verdade. É aquela coisa daquele livro A Alma de todo Apostolado, né? O que falta no apostolado é vida interior, né? Sim, é o que ele mesmo fala, o Dom Chateau, não sei como é que é o nome dele, ele fala Jean-Baptiste Chotard. Chotard, francês é chique, nós não falamos nem português direito. Jean-Baptiste Chotard. O que a gente sabe do latim e as orações e tá ótimo. Mas ele fala justamente... Rapidinho. Oi. Só uma piadinha desse negócio do latim da missa. Eu vi uma piada um dia desse muito boa, mas só quem é católico e sabe do latim da missa um pouco é que ri, mas eu acho muito boa. Sabe aquele meme que tá o Johnny Depp, o menininho, aí ele pergunta uma coisa, o menininho chora, sabe esse meme? Uhum. Aí botaram assim, o Johnny Depp perguntando, você sabe alguma coisa do latim da missa? Aí o menininho, sei, só uma coisa. Ele o quê? Kyrie eleison. Aí ele abraça. Nem isso, né? Porque já mudaram também. Isso. Começam a cantar outra coisa. Tem isso mesmo. Sim, sim. Ai. E nós somos ferrenhos defensores do latim, tá? Por isso que tá lá. O terço às 7 horas da manhã é com o Arthur da Iniciativa Condor em latim. Um dia eu chego lá. Por isso tem que apoiar a Marie para eu poder apoiar o Arthur e fazer o curso de latim com ele. Mas o Chateau, não sei. Fala aí o nome do homem. Eu acho que é Chotard, cara. Pelo que eu tô lendo aqui, acho que é Chotard. Na Alma de Todo Apostolado, ele fala sobre Marta e Maria, né? Uhum. E eu gosto muito dessas duas figuras. Sim. A Maria escolheu a contemplação, enquanto a Marta estava ali preparando para receber. E muitas vezes as pessoas recriminam muito a Marta por isso, né? Uhum. Só que assim, para que a Maria... Santa Teresa fala sobre isso, né? Para que a Maria recebesse e contemplasse o Senhor, a Marta tinha que trabalhar. Sim. Né? Porque para você receber o hóspede divino, você não pode receber de qualquer jeito, né? Uhum. E na Alma de Todo Apostolado, ele fala que todo apostolado tem que ser uma junção de Marta e Maria, a vida ativa e a vida contemplativa, né? E é isso que nós fizemos aqui na Marie. A gente reuniu a vida contemplativa, os momentos de oração, com a vida ativa, os momentos de estudo, né? Então, assim, você vai entender o porquê de certas coisas na Igreja Católica, mas você vai colocar aquilo em prática, porque não adianta nada você ouvir, por exemplo, a gente tem um programa chamado Obras Católicas, que esse mês nós estamos transmitindo Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Uhum. Né? Então não adianta nada você só escutar aquele livro, né, que é um audiobook, você escutar aquilo ali, mas não colocar em prática. Não rezar, e como mesmo Santo Afonso fala, quem não reza não se salva. Exatamente. Muito bom. Como o meu amigo falou aqui, exatamente, a Kyrie eleison nem latim é. É grego. Pois é. Mas, muito legal a história da Marie, como que surgiu, muito bacana mesmo. E projetos futuros? Você já falou que tem a Maria Produções. Tem alguma outra coisa em mente? Mesmo que esteja só no em mente mesmo, não tenha nada assim muito no papel. Então, todos os nossos projetos envolvem justamente a Maria Rádio e a Maria Produções, que elas se complementam, né? Então, futuramente, nós temos a intenção de
produzir alguns cursos, mas por favor, gente, não vamos vender nenhum curso de temperamento, tá? E não xinga a gente, povo que não gosta de curso, mas são cursos realmente úteis. E outra coisa, eu mesma, Amanda, não vou dar curso de nada, tá? Não sou preparada para isso, eu só fico nos bastidores. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, a gente quer montar um curso voltado para os advogados, um curso de direito, mas nós vamos pegar ali e resgatar a obra do Pedro Galvão, José Pedro, nunca lembro o nome do homem. Qual que é o nome do homem, gente? Ih, não lembro o nome, não. Pedro, vou jogar aqui, ó, José Pedro Galvão de Souza, tá? Que é filósofo, jurista, cientista político, professor universitário brasileiro, então, enfim, é trazer o direito à luz da doutrina católica, né? Então, com um advogado, tá? Católico, que ele vai preparar uma aula. Isso aí são projetos para ano que vem, para lá. Mês que vem a gente vai ter alguns projetos já saindo do papel. Nós vamos ter vou dar spoiler, pode? Pode. Vou divulgar exclusiva dos Irmãos Caverna. A gente vai ter o Cine Marie. Nós vamos pra Twitch. Nós vamos assistir filmes juntos, mas mais do que assistir filmes juntos, nós vamos trazer pessoas para comentar aquele filme, né? Então, se a gente assistir, por exemplo, A Missão, então nós vamos falar a respeito das navegações, né? Da descoberta do Novo Mundo, o catolicismo do Brasil, a chamada vocação da América, né? Então vai ter como se fosse uma aula em complemento àquilo ali. Então nós vamos inaugurar o Cine Marie em setembro, na Twitch, né? Então a gente vai ver se a gente faz quinzenalmente, semanalmente, e vai ser muito bacana. Pô, isso é bem legal mesmo. Muito bom. A gente também tá, assim, não negócio, não fazer como é que eu falo? Ver filmes, mas, enfim, a gente tem que tentar se organizar para fazer algumas gravações na Twitch também. O problema da Twitch que eu não sei se é eu que não sei mexer ou se é assim mesmo, porque não tem como você pegar depois a gravação da Twitch para fazer, por exemplo, fazer um áudio do podcast, né? Tem como gravar sim. Ué, tem? Mesmo com pouco inscrito igual a gente? Tem, você grava acho que no OBS mesmo ali, você bota pra gravar no OBS. Fazer um OBS. Mas se eu usar o OBS, ele vai dar conflito, porque eu vou estar usando o microfone pro... Não, você vai gravar, é igual aqui no StreamYard, sabe o StreamYard quando você coloca aqui? Você pode colocar pra gravar essa live também. Sim. Mesmo quando tiver ao vivo, ele vai gerar depois um arquivo de áudio ou vídeo, e o OBS ele faz a mesma coisa. Sabe quem é bom em mexer com o OBS que você pode procurar? É o Chip do História Magister. Ele faz lá, inclusive o Chip do História Magister tem o programa na Maria, chama Vida dos Santos, e aí ele grava com o pessoal na Twitch na terça e nós retransmitimos ele na quarta. Olha show. Com ele lá depois. Tá vendo, gente? Eu acho muito bom isso quando a gente conversa com amigo. Que é isso, no meio do papo a gente já começa a dar dica, trocar receita, figurinha. Pois é. Mas assim que é bom. O Andion tá fazendo uma pergunta aqui, eu vou fazendo um comentário importante. O Andion, Mandinha, aquele espaço da Twitch precisa ser evangelizado urgentemente. Flávio Vagarari transmite missa todo dia. O Flávio é ótimo, eu quero chamar ele pra gente bater um papo. É muita gente pra gente chamar, os Irmãos Caverna vão lá também. Maravilha. É que a gente faz toda uma gravação antes, pra rolar uma edição, fazer uma coisa mais profissional. Fazemos programas ao vivo também, mas a gente vai chamar todo mundo. Por exemplo, a entrevista que eu fiz com o Kodihak e o Newman, que foi ao ar ontem, eu gravei com os meninos em junho. Né? Caramba! Antes da inauguração da rádio, a gente já estava preparando tudo, né? Para seguir um cronograma certinho e tal. Muito bom. Tá certo.
Então já eu vou... falo demais, né? Toda vez que eu venho aqui eu falo muito e não deixo os meninos falar nada. Não, pô, tá ótimo. Mas é bom porque a Twitch eu acho... eu gosto mais da Twitch até do que fazer pelo Facebook, pelo YouTube. Porque lá a gente pode fazer react, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto de fazer também, né? E aqui, se a gente fizer, no meio da live vai cair por causa do direito autoral. O Twitch permite ainda, por enquanto, uma maior liberdade, né? Então a gente tem que aproveitar. Exatamente. Que até sindicato dos streamers já estão montando, então... Que isso, cara? Vocês não souberam, não? Não, de verdade mesmo? Você que era zoeira? Não, fizeram aí, porque o que acontece? Na Twitch, você pode... Que o Jeff Bezos, como diz um amigo meu, o cara tá dominando tudo, né? Então, assim, o negócio dele é engenharia social, não é lucro e tal, enfim. Então, na Twitch, na Amazon, você paga aquele Amazon Prime lá 10 conto, então você ganha um monte de coisa. Inclusive, você pode dar um sub, uma inscrição em um canal, né? Em um streamer, e essa pessoa vai receber ali. Então, o que acontece? Parece que a Twitch abaixou o preço para quem quer comprar uma inscrição. Porque, por exemplo, eu não lembro quanto que era antes, mas hoje, se você quiser dar uma inscrição de 1 mês para um canal que você segue, o pacote mais barato lá é R$7,90 e antes era mais caro. E aí os streamers falaram que abaixou o preço. Eu vi um cara falando, tipo assim, meu Deus, eu estou jogando desde, sei lá, 9 horas da manhã e agora já é tanto. O cara ficou 8 horas jogando. Eu só recebi R$40. Que legal. Lançaram. Depois lançaram de sindicato já. Depois te mando a carta que eles fizeram. Até um escreveu lá assim, bem comunistinha, gostei. Uma coisa que tem que voltar pra ontem, e aqui eu faço um apelo ao senhor Flávio Garage, que não deve estar ouvindo aqui, mas enfim, se alguém tiver aqui contato dele e falar, por favor, transmita. A Editora Humanas precisa voltar. É mesmo, era muito bom. Nossa, era sensacional, sensacional. E outra, tem que voltar impresso ainda. Bem que hoje é mais difícil isso. Mas, cara, eu tenho certeza, cara, que se botasse uma Editora Humanas impressa nas bancas de jornal, ia fazer um sucesso. É muito bom mesmo. Os taxistas iam comprar tudo. Verdade. Pra tirar foto e mandar no grupo da família. As capas foi muito bom. Você falou comunistinho, eu lembrei. Era assim, comunistinho, fascistinha. Nossa, era muito engraçado. Eu gostava dos brindes. Tipo assim, brinde do mês, essência de narguilé, sabor, sei lá. Charuto cubano. Não, eram umas coisas muito loucas. Tipo, sabor, odeio meu pai, algumas coisas assim. Muito bom. Era muito bom mesmo. Tá, joia. Amanda, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você compartilhar aqui a história da rádio com a gente. E, de verdade, sempre que quiser alguma colaboração, pode falar com a gente. Que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. E que Deus abençoe esse projeto de vocês, como já está abençoando. Que Ele continue abençoando para que através de vocês, realmente, né, a palavra dele e a verdade do Evangelho e da nossa igreja chegue ao máximo de pessoas possível. Amém. Eu só tenho a agradecer a todos os amigos que ele coloca na minha vida, né? Vocês, sem dúvida nenhuma, fazem parte desse círculo que sempre nos ajudou. E obrigada pelo espaço. Quero mandar um beijo para a querida Judinger, né? Que hoje a gente fez aí uma coisa bem bacana, né? Uma transmissão simultânea em 2 rádios. Sim. Na Shockwave e na Maria, né? Isso é muito bacana. Isso mostra como que nós estamos aqui porque a gente gosta, porque a gente tem interesse em fazer realmente algo diferente, que não envolve se candidatar, e que a amizade, né? Aquilo que Santa Teresa fala, a amizade com o próximo e com Deus é a mesma, sabe? Então, assim, graças a Deus, eu sempre coloquei tudo nas mãos de Nossa Senhora e eu sempre levei isso, que é uma coisa que minha mãe sempre me disse, peça à mãe que o filho atende, sabe?
Então eu sempre pedi muito para Nossa Senhora, se fosse da vontade do filho dela, para ela interceder por nós sempre aí, que se ele quisesse, esse projeto ia sair do papel. E tudo que a gente enfrentou, eu contei muito pouco aqui, né? Mas tudo que a gente enfrenta, a gente não tinha dinheiro para absolutamente nada. E a gente falava, ô São José, ajuda nós. E aí vinha uma, faz isso. E a gente fazia e dava certo, sabe? Então, assim, por tudo que a gente passou, por tudo que a gente passa, por todos os obstáculos, mas acima de tudo, por toda a amizade e por toda a graça que nós conseguimos quando a gente acha que está tudo perdido, a gente não posso falar, isso é da providência de Deus, mas eu acho que até agora ele tem gostado bastante do nosso trabalho, porque nos ajuda muito, sabe? Que possamos fazer tudo para maior glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu peço sempre é orações, né? Exatamente, olha o Junão aí, ó, nosso editor. Ele falou, foi engraçada essa história, eu vou só falar ela pra gente encerrar, que vocês precisam encerrar. Mas a gente tava assim, meu Deus, como que a gente vai arranjar dinheiro pra arrumar computador, microfone, pagar o servidor da rádio, que é caríssimo, aquela coisa toda? Nós não temos dinheiro. Mal estamos conseguindo pagar nossas contas, porque a fraudemia aí, a pandemia acabou com a gente, né? E aí, um dia de manhã, eu estava agoniada com isso, e o Junão falou assim, olha, Amanda, ontem a gente fez a novena de São José e eu pedi ele para auxiliar, e ele dá uma luz aí, sabe, interceder aí, isso, brotar uma luz aí pra gente poder resolver essa questão. Na hora que o Junão falou isso, apareceu na minha cabeça, rifa. Oi. E aí eu fui lá no Chip da Coprimo e falei, Chip, nós vamos fazer uma rifa para arrecadar fundos para abrir a rádio. E aí eu vou querer comprar um calendário e uma camiseta. Ele virou assim, você não vai comprar não, nós vamos te dar. Show de bola. Então, assim, é sempre muita ajuda. Então, assim, por todas as coisas que a gente passou e a gente recebeu esse auxílio dos santos, né? E sem dúvida nenhuma, a graça de Deus, a gente sabe que a gente está no caminho certo e é só o começo, né? Porque a Maria é um projeto aí que nós vamos colher frutos daqui 10 anos, no mínimo. Sabe? Sim. E tamo aí. Muito bom. Alguém falou assim, tem que fazer fazer uma quermesse online. Ano que vem, prepara, porque se tem uma coisa que eu faço bem feita é passar o chapéu. Ano que vem nós vamos fazer mais rifa, para poder melhorar a infraestrutura. Obrigada, meninos. Não, a gente que agradece. E é isso aí, minha gente. Se você está aí até agora, obrigado também por você estar acompanhando a gente. Siga a gente aqui no YouTube. Siga o perfil da Rádio Maria no Twitter, que eu vou botar aqui agora. Como no é que Instagram, é o perfil? Né? No Instagram. No Twitter tá só eu. Só o meu no perfil. Instagram é Rádio Maria, tudo junto? É maria.rádio. Peraí. Maria.rádio. Pronto, visite a página maria.rádio no Instagram. Siga eles lá. Colabore com a gente também no apoio coletivo. E, para resumir, visita o nosso site. Que lá no nosso site a gente tem tudo reunido. Tem o curso, tem o apoio coletivo, tem os artigos também que a gente escreve lá de vez em quando. Tá meio parado, mas a gente vou tentar voltar e colocar artigos lá. E é isso. Lá também vai ter o link para o nosso patrocinador, que é a Von Piper. Se você quiser comprar lá as roupas com 15% de desconto, só colocar o nosso cupom Irmãos Caverna, tudo junto, com tio ou sem tio. E é isso aí. Muito obrigado a todos que ouviram até agora. Obrigado, Amanda, novamente por ter participado aqui com a gente. E a gente se vê na semana que vem.
Um abraço a todos e fique com Deus.